Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Carol Negrin, professora de Biologia aqui de Estratégia Vestibulares, e agora nós vamos começar a nossa revisão de Bio aí para a prova da Unesp 2021. Pessoal, o que eu separei para vocês? Eu separei 3 temas com base naquilo que alunos me sugeriram, né? Porque eu fiz uma pergunta, olha, o que vocês querem nessa revisão? E aí alguns alunos me responderam. E eles tiveram aí, na verdade, bastante... eles estavam parecendo de acordo, né? Tem um tema aí que foi praticamente unânime, que é o tema de botânica, mas muitos também me pediram para falar aí sobre bactérias, sobre resistência de bactérias que algumas bactérias podem adquirir. E também muitos me pediram para falar um pouquinho sobre evolução, a parte de homologia e analogia. Eu aceitei esses temas até porque, gente, a prova da Unesp gosta muito desses conteúdos aí de biologia. Eles costumam aparecer bastante e aí eu considero também uma boa aposta para a gente tratar aqui. Só que a gente está às vésperas da nossa prova, né? Que acontece, então, sábado e domingo, né? 2 dias aí de prova, um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Mas, gente, é prova da Unesp. E para biologia eu tenho uma coisa para falar para vocês aí da prova da Unesp, se é que vocês já não me ouviram dizer isso. A prova da Unesp de biologia, ela é complexa. É uma prova que não tem questões papum. Eu sempre falo isso para vocês, né? É até um termo aí meio bem coloquial, gente, mas é isso mesmo. Nós não encontramos, é muito difícil, na verdade, a gente encontrar nas provas aí dos últimos anos de biologia da Unesp, que as questões elas não são diretas, na verdade são questões até complexas, que são bastante contextualizadas, que sempre vêm com um texto de apoio, que vêm com uma figura, com uma análise de gráfico. Então, gente, é uma situação que vai ser abordada e aí a partir dos seus conhecimentos você consegue chegar à alternativa correta. Então, era isso que eu gostaria de passar para vocês. Vocês têm que ter atenção e muita ao fazer as questões de biologia da Unesp. Eu não acredito que ela vai desviar desse foco aí, não. Eu continuo acreditando, tendo, na verdade, certeza aí, de que as questões da Unesp, elas virão aí na mesma linha, tá? Contextualizadas, com aplicações aí em situações, inclusive do cotidiano, e análise de muitos elementos aí no nosso enunciado, tá? Dito isso, a gente pode começar a nossa revisão aqui de véspera com esses temas e eu vou colocar aqui para vocês, então, para vocês já terem uma ideia do que a gente vai conversar. Olha aqui. Esses são os temas que a gente vai conversar aqui nessa 1 hora que nós temos de preparação, de revisão, né? Para abordar aí alguns conteúdos que vocês querem e alguns conteúdos que eu considero importantes. Dentro de botânica, pessoal, nós vamos falar de filogenia, tá? Filogenia das plantas. Nós vamos falar sobre os ciclos de vidas aí dos grupos de plantas e falaremos de um aspecto da fisiologia vegetal, que é a transpiração. Esse aspecto é muito importante, já dá pra gente abordar bastante coisa dentro dele, inclusive transporte de seiva. E ele aparece bastante aí nas provas, né? Então é importante, é interessante a gente abordar aí algum conteúdo também de biologia vegetal. Legal? Em seguida, acabado esse assunto, que na verdade é o mais longo aqui da nossa revisão, a gente vai tratar aí de bactérias, quais são as suas características gerais e vamos falar aí, inclusive, sobre a reprodução e a resistência a antibióticos, tá? Então, olha aqui, características, tá, desses organismos, micro-organismos, na verdade, né? Sobre a ação de antibióticos, aliás, mecanismos de ação de antibióticos e como que acontece aí a resistência a esses medicamentos. E vamos finalizar a nossa aula falando de evidências evolutivas, mas não todas elas. Essas daqui que são as principais para a prova da Unesp, tá? Faz um tempinho que não é cobrado, eu aposto nisso. Vamos ver se eu vou acertar, hein? Analogia, homologia e vamos tratar aí também de convergência adaptativa e divergência adaptativa. Gostaram do que a gente vai falar aí na nossa revisão? Eu espero que sim. Então, atenção, pessoal, bora começar. Legal? Olha aqui. Começando com filogenia de plantas, né, gente? Vocês sabem que nós temos 4 grupos de plantas terrestres que são, olha aqui, briófitas,
pteridófitas, gimnospermas e as angiospermas, né? Essas plantas, elas surgiram aí na linha evolutiva nessa ordem que eu falei para vocês, e acredita-se aí que os primeiros grupos de plantas terrestres, eles evoluíram aí de um grupo de algas verdes. Então, o ancestral comum aí seria, o ancestral desses grupos de plantas terrestres começaram a explorar o ambiente terrestre, foi um grupo aí que divergiu das algas verdes. Por que essa evidência aí, pessoal? Porque tanto algas verdes quanto as plantas terrestres apresentam aí parede celular, né? Parede celular na célula vegetal, que é composta principalmente pela celulose, ok? E também a presença de dois pigmentos fotossintetizantes, que são a clorofila A e a clorofila B. Pigmentos fotossintetizantes, porque a gente não vai abordar aqui, então só vou jogar aí para vocês. Pessoal, esses pigmentos fotossintetizantes são aqueles que capturam a luz solar, permitindo então que as plantas elas realizem a fotossíntese, né? Aquele metabolismo celular que permite a produção de moléculas orgânicas a partir de moléculas inorgânicas simples, quais gás carbônico e água, na presença de luz solar, tá? Fizemos esse remember aí de fotossíntese? Fizemos. Então, pessoal, essas características, elas são em comum, elas ocorrem tanto nas algas verdes, quanto nesses grupos aqui de plantas terrestres. E qual o primeiro grupo que surgiu aí nesse ambiente seco, pessoal? Foram, então, as briófitas, né? As briófitas foram as que primeiro começaram a explorar o ambiente seco. Pessoal, é importantíssimo que vocês consigam olhar para essa filogenia, para essa árvore filogenética e reconhecer quais são as novidades evolutivas que foram surgindo e quais são aquelas características que nos permitem agrupar esses grupos de plantas. Tá legal? Bom, coloquei essas chaves aqui em cima, não é à toa. Vamos discutir isso, que é muito importante para a prova da Unesp? Bora lá! Todos os grupos de plantas terrestres apresentam essa característica aqui, ó. O embrião, ele fica retido no gametângio feminino e envolto por um conjunto aí de células estéreis. Devido a essa característica aqui, todos os grupos de plantas formam aí um grupo que é denominado um grupo das embriófitas. Então, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são plantas embriófitas, ok? Bom, acontece que as briófitas, elas são um grupo separado desse daqui, ó, das traqueófitas ou das plantas vasculares. Por quê, pessoal? Porque o surgimento de vasos condutores de seiva, quais são os vasos condutores de seiva? Xilema e floema, eles surgiram aí posteriormente ao surgimento das briófitas. Os vasos condutores de seiva, eles ocorrem nas pteridófitas, nas gimnospermas e nas angiospermas. Portanto, olhem essa classificação. As briófitas são plantas atraqueófitas ou avasculares, enquanto esses três grupos aqui formam o grupo das plantas vasculares ou traqueófitas. Ok, e quanto às estruturas aí reprodutivas que essas plantas apresentam? Existe uma outra classificação. Olhem aqui, briófitas e pteridófitas apresentam essas estruturas reprodutivas escondidas, como se fossem encriptas. Portanto, briófitas e pteridófitas, em relação a essa característica, formam o grupo das criptógamas. Tudo bem? Já as gimnospermas e as angiospermas, elas apresentam estruturas reprodutivas visíveis, tá? E por isso elas são denominadas fanerógamas. Gimnospermas e angiospermas ainda apresentam uma outra característica que então ocorre em ambas, né? Que surgiu posteriormente ao surgimento das pteridófitas, que é a produção de sementes. Tanto gimnospermas quanto angiospermas produzem sementes, e aí então elas apresentam uma outra classificação. Qual é essa classificação? Espermatófitas. Gimnospermas e angiospermas são plantas espermatófitas pelo fato de produzirem sementes.
E aí, pessoal, vieram aí as plantas que são as angiospermas, que apresentam aí novidades evolutivas, ou seja, características que são exclusivas desse grupo. Quais são essas características exclusivas? Presença de flores e frutos, tá legal? Então, flores e frutos, característica exclusiva de angiospermas. Presença de sementes, ocorrem gimnospermas e angiospermas, que por isso são espermatófitas e além disso são plantas fanerógamas. Vasos condutores de seiva, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, e todas elas apresentam embrião retido no gametângio e, portanto, são plantas embriófitas. Pronto, vocês já sabem tudo da filogenia das plantas terrestres. Fixaram isso? Isso é importantíssimo, pessoal. Bate o olho nessa árvore filogenética, saiba reconhecer aí quais são essas estruturas, quais são essas características. Posso apontar uma outra? Se aqui no lugar de sementes, poderia vir outra característica aí no lugar? Poderia, pessoal. Sabe qual? Presença, formação, na verdade, de grão de pólen e de tubo polínico, tá? Essas características também são exclusivas aqui desses dois grupos. E, gente, outro ponto, olhando aí para essa figura, o que vocês podem concluir dela? Que esses dois grupos aqui, ó, gimnospermas e angiospermas, são mais aparentados entre si do que os demais. Por quê? Porque compartilham um ancestral comum mais recente. Agora sim, estão sabendo tudo de filogenia de plantas. Bora continuar? Próximo tópico aqui que a gente vai falar dentro de botânica é o ciclo de vida aí desses grupos de plantas, tá? Primeiramente, falando sobre quais são as características do ciclo de vida de todas elas. Pessoal, todas as plantas terrestres, elas apresentam um ciclo de vida com alternância de gerações ou metagênese. Essa palavra metagênese também pode aparecer na prova de vocês. Significa ciclo de vida com alternância de gerações, que quer dizer o quê, prof? Quer dizer que essas plantas, elas apresentam duas fases da vida, tá? Uma fase da vida em que elas são plantas diploides e uma fase da vida em que elas são haploides. A fase diploide, ou 2N, é chamada de esporófito, enquanto a fase N, ou haploide, é chamada de gametófito. Então, existem essas duas fases da vida. A fase haploide, que é chamada, então, de gametófito, vou até escrever aqui, gametófito, e a fase diploide, que é o esporófito, ok? Como o próprio nome diz, é claro que vocês já conseguem fazer uma associação, tá legal? O gametófito, ou seja, a fase gametofítica, é aquela fase que produz gametas. Tá legal? Enquanto a fase esporofítica ou esporófito é a fase aí em que a planta produz os seus esporos. Outra importante informação aí para vocês, gente, é que os esporos, eles são produzidos por meiose. A meiose nas plantas, ela é denominada espórica, tá legal? Então, não ocorre para a formação de gametas como acontece nos animais. Então, esporos são formados por meiose. E os gametas são formados por mitose, tá? São indivíduos que já são N, partes aí da planta que já são N e produzem os gametas também N, ou seja, por mitose. Olhem para esse ciclo, então, para a gente entender melhor essa tal de alternância de gerações, fase gametofítica, fase esporofítica. Então, no geral, é isso que a gente está vendo aqui, pessoal. Esse é o ciclo de vida com alternância de gerações. Existe o zigoto, ele é formado aí através da fecundação de dois gametas, né? Então, o zigoto, ele é 2N. E é a partir desse zigoto que se desenvolve o organismo diploide, ou seja, também 2N, que é denominado esporófito, tá? Esse organismo aqui diploide, ele apresenta estruturas que são aí denominadas esporângios. Os esporângios são compostos por células 2N
e sofrem meiose, olha a meiose aqui, para a formação de esporos que são N, ok? Os esporos são liberados, encontram aí condições favoráveis para o seu desenvolvimento e germinam. A germinação de esporos, que são N, permitem o desenvolvimento da fase gametofítica, ou seja, o gametófito ele é formado. O gametófito, pessoal, é N, tá? Composto por células N. E existem estruturas nesse gametófito que são chamadas de gametângios, que são as estruturas que produzem os gametas masculinos e femininos através de que tipo de divisão? Faltou escrever aqui. Através de mitose. Tá legal? Então, os gametas eles são formados e através da fecundação ocorre a formação de um zigoto diploide e reinicia esse ciclo. Como eu disse, alternância de gerações ou metagênese. Tudo legal até agora? Tudo legal, né? Bom, falei que esse é um ciclo geral para todos os grupos de plantas. Mas para a Unesp é importante que você detalhes dos detalhes, não, tá? Entretanto, é importante que vocês conheçam aí o ciclo de vida de cada um dos grupos de plantas, as suas principais diferenças e suas principais características. São dessas características que a gente vai tratar agora. Vamos falar então sobre o ciclo de vida das briófitas, das pteridófitas, das gimnospermas e, por fim, das angiospermas. Tá legal? Foco aqui, olhem para o slide. Esse é o ciclo de vida das briófitas, tá? Gente, importante. Nós falamos, então, que as plantas terrestres apresentam duas fases aí no seu ciclo de vida. A fase esporofítica e a fase gametofítica. A predominância de uma dessas fases, ela é característica aí para esses grupos, né? Por exemplo, nas briófitas, a fase predominante, a fase que predomina é a fase gametofítica. A fase esporofítica, ela é pouco desenvolvida, ela depende da fase gametofítica e ela é efêmera, ou seja, ela acontece rapidamente por um curto período de tempo. Então, olha aqui, fase predominante é a fase gametofítica. Pessoal, essa característica acontece apenas nas briófitas. Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas têm fase gametofítica efêmera, tá? Muito rapidinha, muito diminuta, bastante reduzida. Olha quanto sinônimo aí para vocês. Já a fase esporofítica é a fase mais desenvolvida, mas o quanto a fase esporofítica é desenvolvida e a fase gametofítica é reduzida foi acontecendo ao longo do tempo. Nas pteridófitas a fase gametofítica é reduzida, mas nem tanto. Lá nas angiospermas a fase esporofítica é realmente predominante, enquanto a gametofítica praticamente não existe. Mentira, ela existe, mas ela é muito, muito, muito efêmera. Tá legal? Bom, vamos continuar aqui nas briófitas, já que estamos falando dela. Então, fase predominante é a fase gametofítica. E, pessoal, esse grupo de plantas, ele atingiu aí o ambiente terrestre, mas ele ainda depende da água por diversos fatores. Um deles é a reprodução. A reprodução é dependente da água. Por quê, gente? Porque os gametas masculinos dessas plantas são flagelados. Esses gametas, eles precisam nadar em um ambiente aquoso para atingir o gameta feminino, para atingir a oosfera, tá? Nas plantas, o óvulo não é o gameta feminino. O gameta feminino é chamado de oosfera. Legal? Pegou essa dica? Pegou, né? Então, pessoal, mas além só voltando aí um pouquinho, não é associado a ciclo de vida, mas a dependência da água nas briófitas, ela não está restrita somente à reprodução, tá? Lembra que essas plantas, elas são atraqueófitas, elas são avasculares, então não existem vasos condutores de seiva. Portanto, essas plantas são diminutas e o transporte de água e sais minerais acontece por difusão, célula a célula, que diminui, aí limita a eficiência desse transporte. Essas plantas precisam estar em locais sombreados, úmidos, para evitar aí a perda excessiva de água também,
Vamos falar de transpiração mais para frente. E pessoal, essas plantas não apresentam aí estruturas que limitem a transpiração, então elas transpiram muito, então elas precisam estar em local sombreado e também sombreado e úmido, tá? Exemplos de briófitas, musgos, né? Hepáticas, é importante conhecer esses exemplos. Voltamos para o ciclo de vida, vamos olhar então aqui para ele. Pessoal, como eu disse, olha aqui, essa é a fase gametofítica predominante, e essa é a fase esporofítica dependente da gametofítica aqui, que cresce sobre o gametófito. Aqui a gente vê o esporângio, que é o local de produção de esporos através da meiose. São formados esporos N. Esses esporos germinam, formam aí o protonema, que depois se desenvolve no gametófito e é uma estrutura aí com células N, ok? No ápice desses gametófitos ocorrem aí as estruturas produtoras de gametas, né? As estruturas produtoras de gametas femininos são o arquegônio, ok? E as de gametas masculinos aqui são os anterídeos. Então, gametas, eles são produzidos aí na parte apical do gametófito e na presença de água ocorre o transporte, então, como um esguicho de água, gotículas de água que caem sobre um local e espalham, então, espermatozoides, gametas masculinos na estrutura feminina. Acontece a fecundação onde? Olha aqui em cima. Por isso que ocorre o desenvolvimento do esporófito aqui, tudo bem? Então, é formado através da fecundação um zigoto 2N que vai se desenvolver no esporófito. E sobre o ciclo de vida das pteridófitas, pessoal? Então, olhem aqui. A fase predominante já é a fase esporofítica, ok? A fase gametofítica vai se tornando reduzida conforme as plantas elas vão evoluindo. Eu falei que essas plantas são plantas vasculares, elas apresentam vasos condutores de seiva, mas não existe independência total da água. Por quê, gente? Porque essas plantas aqui, as pteridófitas, elas ainda dependem da água para reprodução, porque os seus gametas masculinos também são flagelados, eles precisam de um ambiente aí aquático para que eles nadem em direção ao gameta feminino, tá? É importante também vocês saberem que as pteridófitas, quais são os principais exemplos? As samambaias, né? As samambaias, as avencas. Essas plantas, pessoal, elas apresentam os seus esporângios reunidos em soros, que são os pontinhos escuros aí que ficam presentes na face inferior das folhas férteis ou no cantinho das folhas férteis. Então, esses soros são reuniões de esporângios, onde ocorre, então, a produção de esporos. Por que tipo de divisão celular? Por meiose, ok? Olha para o ciclo de vida? Claro que olha, né? Olha aqui, pessoal. Olhem as folhas férteis aqui. Deixa eu pegar o laser para vocês enxergarem melhor o que eu estou falando. Vocês vão acompanhando aí. Aqui nós temos, então, as folhas férteis. Olha os pontinhos escuros aqui que são os soros. Aqui a gente tem um aumento dos soros e a gente consegue ver. Olha aqui os soros, eles são reuniões aí de esporângios. Nesses esporângios ocorre a produção de esporos N. Esses esporos são liberados, eles germinam e formam um gametófito, jovem, que é chamado de protalo, que tem essa estrutura em formato de coração. Então, gente, viram uma estrutura em formato de coração? Lembrem-se das pteridófitas da fase aí de protalo, que é uma fase gametofítica, tá legal? Nesse protalo existem as estruturas produtoras de gametas. Olha aqui os arquegônios que produzem as zoosferas e os anterídeos que produzem aí os anterozoides flagelados. Na presença de água, ocorre a fecundação e a formação do zigoto. Esse zigoto, pessoal, ele inicia o seu desenvolvimento sobre o gametófito, só que logo esse gametófito ele regride e aí o esporófito continua o seu desenvolvimento até formar um esporófito maduro. E quando atinge a real maturidade, produz aí os soros e reinicia esse ciclo. Bom, pessoal, então nós estamos falando de plantas terrestres.
Mas esses dois primeiros grupos de plantas, elas estão presentes no ambiente terrestre, mas elas ainda dependem da água para a reprodução. Quando é que aconteceu a conquista definitiva do ambiente terrestre, ou seja, a independência total da água? A partir de gimnospermas. Então, gimnospermas e angiospermas é que são totalmente independentes da água. Vamos falar delas agora. Gimnospermas, então, como eu falei, a fase esporofítica vai se tornando cada vez mais dominante. Então, olha aqui, fase predominante, fase esporofítica. Com esse grupo de plantas aconteceu a conquista definitiva do ambiente terrestre, ou seja, a independência da água para reprodução, como eu disse para vocês. Por que houve essa independência? Porque, pessoal, começou a haver aí a formação dessas estruturas, grãos de pólen e também do tubo polínico. O grão de pólen, ele permitiu aí que os esporos, né? Na verdade, o grão de pólen se desenvolve a partir do desenvolvimento dos esporos. O grão de pólen, então, é formado através do vento. Esse grão de pólen aí das gimnospermas, através do vento, é levado até a micrópila do óvulo, que é uma aberturazinha ali do óvulo dessas plantas. No óvulo, no interior dele, estão sendo produzidos os gametas femininos. Como é que os gametas masculinos atingem os gametas femininos que estão dentro do óvulo? Pelo desenvolvimento do tubo polínico. O tubo polínico, então, quando encontra a micrópila do óvulo, ele germina, o grão de pólen germina formando o tubo polínico que vai levando o espermatozoide, o núcleo espermático, que é o gameta masculino, em direção à oosfera, ou seja, independência da água para a reprodução. Tudo bem? Nas gimnospermas, que são quais os principais exemplos? Gente, os pinheiros, tá? Então, a gente está vendo aqui um pinheiro. Um outro exemplo, a araucária. Então, essas plantas, elas produzem estruturas que são chamados de cones ou estróbilos. São essas estruturas aqui, ó, que eu estou apontando com a flecha agora, que vocês conhecem bem. Essas estruturas são formadas aí por folhas modificadas e nessas folhas se localizam os esporângios, ou seja, onde ocorre a formação de micrósporos e megásporos, tá? Que vão dar origem, então, ao grão de pólen no estróbilo masculino e ao óvulo no estróbilo feminino. Tudo bem? Bom, outra característica do ciclo de vida aí das gimnospermas, eu já falei para vocês, mas é a produção de sementes. Então, como é que essas sementes elas são produzidas? Agora chegou a hora da gente olhar aqui para o ciclo de vida. A planta, de fato, que a gente vê, que ocorre, que é predominante, é o pinheiro. E esse pinheiro é o esporófito adulto. Tudo bem? A planta é o esporófito. Na idade reprodutiva, essas plantas elas produzem os cones ou estróbilos. Os cones aí das estruturas masculinas são chamados aí de estróbilos microsporangiados porque formam micrósporos. Já os estróbilos megasporangiados são os que formam aí os megásporos, tá? São os que formam as estruturas femininas. Então, estróbilo masculino e estróbilo feminino. Como é que ocorre? São folhas modificadas, então, que formam esses estróbilos, e aqui existem, então, os esporângios, os microsporângios. Os microsporângios formam os grãos de pólen que são dispersados pelo vento nas gimnospermas, tá? Nas folhas modificadas do megasporângio, são formados aí os óvulos. Quando os grãos de pólen atingem a micrópila do óvulo, ocorre o desenvolvimento do tubo polínico. Olha o tubo polínico germinado aqui, formando realmente um tubo que leva o gameta masculino em direção ao gameta feminino, que é a oosfera. Aconteceu a fecundação, ocorre a produção aqui da semente. A semente, pessoal, apresenta uma substância nutritiva aqui no seu interior, que é uma substância 2N, e aqui em verdinho a gente está vendo o embrião, que também é uma estrutura 2N. Essa semente, ela tem aí ela é alada, né?
ela também é dispersada pelo vento e quando encontra condições favoráveis, ela germina, permitindo o desenvolvimento de um esporófito imaturo que se desenvolve aí numa planta adulta e a gente tem o reinício desse ciclo, tá? Ciclo de vida, então, das gimnospermas, primeiras a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre. Falta falar das angiospermas. Vamos falar delas, então. As angiospermas, pessoal, também apresentam, claro, a fase predominante esporofítica, só reforçando, o único grupo que apresenta fase predominante gametofítica é o das briófitas, somente. Legal? Também são independentes da água para a reprodução. Por quê? Porque também produzem grãos de pólen e também produzem o tubo polínico. Pessoal, essas plantas, as angiospermas, elas é que formam aí a grande variedade de plantas, tá? A maior das maiores diversidade aí de espécies de plantas terrestres está dentro aí do grupo das angiospermas. São as plantas, gente, que produzem flores e frutos. Único grupo de plantas que produzem flores e frutos, ok? Também tem uma outra característica que é exclusiva desse grupo, que é a dupla fecundação. Dupla fecundação porque ocorrem duas fecundações. Uma fecundação para a formação do zigoto e uma fecundação para a formação do endosperma, que é um endosperma 3N aqui nas plantas angiospermas. Nós vamos falar melhor disso já já. Produzem, como eu falei, sementes, flores e frutos. Olha o endosperma aqui 3N. Então, já fiz um checklist aí de principais características desse grupo de plantas. Vamos dar uma olhada aqui no ciclo de vida? Bom, temos aqui, então, um ramo, né, dessa planta, de uma angiosperma. E a gente vê, então, que elas produzem aqui flores, frutos. E essas flores e frutos são produzidos no esporófito maduro, ou seja, na planta de fato, como eu disse. Pessoal, essas flores, elas apresentam estruturas aí reprodutivas, né? As pétalas e as sépalas auxiliam na reprodução. Entretanto, são os estames e os carpelos que de fato são as estruturas que participam diretamente da reprodução dessa planta. Ok? Aqui a gente tem a antera do estame. Nessa antera do estame é que ocorre a produção dos grãos de pólen. Tá legal? Olha o grão de pólen aqui produzido e ele é dispersado, tá? A dispersão nas angiospermas também acontece somente pelo vento? Não, até pode acontecer, a dispersão então de esporos até pode acontecer pelo vento. Mas a principal forma de dispersão, de liberação aí desses esporos, desses grãos de pólen, perdão, é através de organismos, tá? É chamada de polinização biótica. As abelhas são grandes polinizadores, beija-flor, morcegos, outros pássaros. Então, são organismos polinizadores. Por quê? Porque levam os grãos de pólen de uma planta para outra. Quando a gente tem essas plantas que têm a polinização realizada por animais, principalmente, eles apresentam flores vistosas, estruturas produtoras de néctar, tudo isso para atrair o organismo polinizador. Tudo bem? Voltando aqui. Então, os grãos de pólen, eles são formados, né? E eles vão ser dispersados através de organismos polinizadores para encontrar o gameta feminino. O gameta feminino, ele é produzido aqui, ó. A gente tem um ovário aqui da planta, essa estrutura é o carpelo que apresenta um ovário. No interior desse ovário existe o óvulo. Esse óvulo, ele, através de divisões aí celulares mitóticas sucessivas, forma essa estrutura aqui, ó, que é o saco embrionário. Esse saco embrionário apresenta 3 sinérgides, apresenta aqui a oosfera, que é essa célula aqui mais central. Essa célula com 2 núcleos são os núcleos polares, tudo bem? Perdão, 3 antípodas aqui, as 2 sinérgides estão do lado da oosfera. Isso tudo, gente, dentro do ovário, né?
que acontece através da polinização? Os grãos de pólen atingem aqui o estigma da flor, que é essa estrutura aqui do carpelo. Bom, acontece a germinação do grão de pólen e formação do tubo polínico. Esse tubo polínico leva 2 núcleos espermáticos, olha os núcleos espermáticos aqui em azul, esses núcleos espermáticos em direção à micrópila do óvulo, tá? O que acontece? A dupla fecundação. Uma fecundação acontece através da união de um núcleo espermático com a oosfera. Juntou uma célula N com outra célula N, formação de um zigoto, tá? De um embrião diploide. O outro núcleo espermático, ele se une aos 2 núcleos polares. Então, é formada uma célula 3N e a partir da formação dessa célula 3N é que se desenvolve o endosperma da semente, e é um endosperma triploide aqui no grupo das angiospermas. Então, pessoal, por isso é a dupla fecundação. Olha aqui, formação de um zigoto, 2N, e uma célula que se desenvolve um endosperma, que é o 3N. E aí, gente, nós temos a formação da semente. A semente, ela tem um embrião no seu interior, esse endosperma aí, e a casca dessa semente, né? Nessas plantas, as sementes elas estão protegidas no interior de frutos. E aí é importante vocês saberem, olhem aqui, as sementes elas se formam a partir do desenvolvimento do óvulo e o fruto se desenvolve a partir do desenvolvimento do ovário, tá? Então, esse óvulo, ele tá no interior do ovário, olha aqui. Essa parede do ovário se desenvolve e abrange aí, protege essa semente para que ocorra a dispersão dela, para que esse embrião germine e dê origem a uma nova flor, iniciando esse ciclo. Ufa! Falamos de todos os ciclos de vida aqui das plantas terrestres. Falta um ponto aí para a gente terminar a parte de botânica aqui da nossa revisão, que é falar sobre a transpiração. Pessoal, a transpiração, ela acontece principalmente nas folhas das plantas, tá? E a transpiração nada mais é do que um mecanismo de trocas gasosas. Mentira, em que ocorrem as trocas gasosas, só que a transpiração, vou voltar aqui para mim para não falar besteira. Transpiração é perda de água na forma de vapor, tá? Transpiração é perda de água na forma de vapor. Essa transpiração acontece principalmente na folha das plantas e ela pode acontecer através da cutícula das folhas ou através de estruturas chamadas de estômatos, tá? Esses estômatos, então, permitem a liberação de água na forma de vapor, ou seja, a transpiração, mas também permite outro tipo de trocas gasosas. Por quê, gente? Porque esses estômatos, tá? Que são essas estruturas, essas especializações presentes na epiderme das folhas, eles controlam a entrada e saída de gases e existe um gás muito importante que vocês sabem aí para que essas plantas se desenvolvam, que é o gás carbônico. O gás carbônico está na atmosfera e ele precisa ser capturado, fixado pelas plantas para que a fotossíntese aconteça, né? Então, gente, como é que esse gás carbônico entra? Também através da abertura dos estômatos, através dessas estruturas que estão presentes na epiderme das folhas. Voltando então, pela cutícula ou pelos estômatos acontece a transpiração, só que a transpiração estomática corresponde a 95% de toda a taxa transpiratória. Pessoal, esse mecanismo de transpiração, além de permitir a perda de água na forma de vapor, ele também permite, vou até grifar aqui, a subida da seiva bruta, ou seja, o transporte de água e sais minerais. Vocês sabem, né? Seiva bruta, água e sais minerais, que são transportados pelos tubos do xilema, tudo bem? Gente, essa seiva bruta, ela sobe contra a gravidade, ela é absorvida lá na região das raízes, né? Na região pilífera das raízes, e ela tem que subir até as partes mais altas das folhas.
Claro que as propriedades das moléculas aí de água, ela permite essa subida por capilaridade, a gente sabe, né? Tem adesão, tem coesão, só que tem que existir uma força de sucção que permita que essa coluna da água suba. E a força de sucção que permite, então, a subida da seiva bruta contra a gravidade é a transpiração. Importante saber disso, hein? Claro que é importante. Só trouxe coisa importante aqui para a nossa revisão. Então, pessoal, como que essa transpiração, ela acontece em determinadas condições? Trouxe aqui, então, os fatores que vão influenciar na taxa transpiratória. Quais são esses fatores? Umidade, calor, intensidade luminosa e também a concentração de gás carbônico. Pensem, a transpiração é a perda de água na forma de vapor, ok? Se o ambiente está saturado de vapor d'água, essa planta vai perder água para o ambiente? Não, né? Isso daí vai ficar meio que restrito, ok? Então, diante de umidade relativa do ar elevada, a taxa de transpiração é reduzida. Quando a gente pensa somente no calor, então, quando temos temperaturas muito elevadas, essa é uma condição para que ocorra maior transpiração da planta, tá? Sobre intensidade luminosa, a intensidade luminosa incidindo sobre a planta é um fator preponderante para que ocorra a abertura dos estômatos, ou seja, a perda de água na forma de vapor. E, gente, claro, concentração de gás carbônico também é um fator. Por quê? Porque se a planta está com baixa concentração de gás carbônico ali nas suas folhas, que jeito que ela vai realizar a fotossíntese? Não realiza. Então, quando tem baixa concentração de gás carbônico, as plantas precisam abrir os seus estômatos para capturar mais desse gás, para permitir, então, a produção das moléculas orgânicas. Mas como que acontece a abertura desses estômatos? Tem aqui uma figura para vocês, um checklist aqui de como se dá aí, de quais são os passos sucessivos para que se dê a abertura estomática. Gente, então os estômatos, eles são estruturas aí que se formam, né? Anexos epidérmicos, então se formam na epiderme das folhas. Esses estômatos, eles são formados por duas células guardas. Essas aqui, ó, duas células guardas, e elas delimitam um poro que é chamado de poro estomático. Bom, pessoal, como é que esse poro estomático, ele se abre? Diante de um estímulo luminoso. Então, quando a luz incide sobre a folha, sobre esses estômatos, ocorre um estímulo para que ocorra um influxo de potássio dessas células aqui epidérmicas para o interior das células guarda, ok? Olha essas bolinhas aqui que significam potássio entrando nas células guarda. Só que precisa regular, né, ter homeostase aí da célula, então esse potássio, ele vai para o interior dos vacúolos. Só que, gente, a concentração precisa ser mantida, então a água também entra por osmose nessas células. A gente sabe muito bem que o excesso de água aí na célula vegetal causa sua turgescência, né? Então, ocorreu influxo de potássio, ocorreu entrada de água por osmose, pronto, aumentou o vacúolo, a célula se tornou túrgida e essa turgidez permite, então, a abertura dos estômatos, as trocas gasosas acontecem. Do contrário, o que acontece? Acabou o estímulo aí para a abertura estomática, o estímulo luminoso, ocorre o retorno do potássio para as células epidérmicas, com isso também a saída de água por osmose e a célula se torna aí, ó, flácida, né? Se torna, deixa de ficar túrgida, o que garante então o fechamento do poro estomático, ou seja, cessa a transpiração através dessas estruturas. Ok? Gente, essa foi a parte de botânica aqui da nossa revisão. Partiu para a próxima etapa? Partimos para a próxima etapa. Vocês já estão sabendo tudo de botânica, né? Olha quanta coisa a gente conseguiu tratar aqui de filogenia, sobre os ciclos de vida, um super overview. E chegamos agora falando aí de uma parte muito interessante e válida para a sua prova, que é essa parte aí de transpiração, ok? Próximo assunto, bactérias e resistência a antibióticos, tá? Gente, as bactérias, elas são
pertencentes, elas são micro-organismos aí, que pertencem, na verdade, a 2 domínios, né? Domínio bactéria e domínio arqueia, ok? Olha aqui, domínio bactéria, domínio arqueia. E, gente, a gente também pode dar nomes específicos para eles, né? Aqui essas bactérias são as eubactérias ou bactérias de verdade. E aqui nas arqueias nós temos as arqueobactérias. Gente, esses 2 domínios são formados por organismos procariontes, organismos que apresentam células do tipo procarióticas, mas que são unicelulares, por isso que a gente chama de organismos seres procariontes. Os organismos que são eucariontes fazem todos parte aqui do domínio eucário, são os fungos, as plantas, os animais, os protozoários e as algas, ok? Quais são as estruturas presentes, então, nessas células procariontes, ou seja, nessas bactérias? Overview, hein? Parede celular, membrana plasmática. Essas células apresentam um DNA circular, uma molécula grande de DNA circular que fica dispersa no citoplasma, ok? Não existe núcleo, não existe uma membrana envolvendo aí esse material genético, tá? Mas existe uma região aí em que esse material genético se encontra, não delimitado por membrana, mas onde ele fica concentrado, que é chamado de nucleóide. Além disso, essas células apresentam ribossomos, que são estruturas aí formadas por proteínas e RNA ribossômico que garantem a síntese de proteínas, tá? Essas células, elas apresentam poucas estruturas, mas elas têm que produzir suas proteínas, porque só assim elas conseguem viver. As proteínas é que realizam a maior parte das funções de todos os tipos celulares. E além disso, gente, além dessa molécula de DNA circular, que é tão grande aí que fica nesse emaranhado todo que a gente está vendo aqui, essas células, essas bactérias também podem apresentar uma molécula adicional de DNA circular, que é chamada de plasmídio. Esse plasmídio apresenta aí poucos genes, só que esses genes estão relacionados com a resistência de bactérias a determinadas condições. Legal? Legal? Bom, quais são as importâncias, né, das bactérias? Quando a gente fala em bactérias, a gente logo lembra de doenças. Mas saibam, pessoal, apenas uma parte, aí, uma minoria de bactérias é que são causadoras de doenças. É importante que você conheça quais são as principais, né? Eu trouxe aqui para vocês algumas doenças bacterianas: leptospirose, cólera, tétano, sífilis, tem o botulismo, ok? Então, são doenças importantes e que vocês precisam, por exemplo, conhecer o agente etiológico, a forma de transmissão, ok. Mas, como eu disse, uma minoria de bactérias é que são, de fato, causadores de doenças. As bactérias são importantíssimas para o planeta, para permitirem a vida, ok? Sem bactérias, o mundo não ia ser como é, talvez não existiria, então elas são, sim, muito importantes. Elas são organismos decompositores, ou seja, que garantem aí a reciclagem de nutrientes, né? Os organismos decompositores permitem, então, a degradação, decomposição de matéria orgânica e transformação dessa matéria orgânica em matéria inorgânica simples, que pode ser novamente utilizada pelos vegetais, por exemplo, por organismos autotróficos, para produção aí de energia que entra nas cadeias alimentares. Então, a gente consegue aí traçar esse panorama de bactérias, a importância aí da reciclagem de nutrientes, para quê? Para a ecologia, né? Para as pirâmides, para as teias alimentares, lembrando aí de níveis tróficos e lembrando que são decompositores não apenas as bactérias, mas também os fungos. Bom, outra importância das bactérias é que elas são organismos produtores, tá? Produtores ou autotróficos. Por quê, gente? Porque produzem matéria orgânica, seja através da fotossíntese, seja através da quimiossíntese, ok? Então, são organismos que podem produzir o seu próprio alimento. Todas as bactérias são produtores? Não. A gente lembra aí das cianobactérias. As cianobactérias são bactérias que conseguem realizar a fotossíntese. São bactérias aí
Fotossintetizantes. Existem outras bactérias que são bactérias quimiosintetizantes do tipo nitrificantes e que são mega importantes e participam do ciclo do nitrogênio, né? Quais são as bactérias que participam do ciclo do nitrogênio? As bactérias Rhizobium, que são as fixadoras do nitrogênio atmosférico, que vivem onde mesmo? Vivem nos nódulos das leguminosas, tá? Associadas aí a raízes de leguminosas, garantindo então a fixação desse gás que não pode ser fixado diretamente pelas plantas. Existem as bactérias nitrificantes aqui, nitrosomonas, nitrobacter, ok? Que vão transformando amônia até nitrato, que é o principal composto nitrogenado que pode ser assimilado pelas plantas. E existem também as bactérias chamadas pseudomonas, que são as bactérias que permitem a desnitrificação, ou seja, o retorno do nitrogênio para a atmosfera. Então também fizemos aqui um remember de ciclo do nitrogênio. Gente, bactérias são importantíssimas para o ciclo do nitrogênio também. Era isso que eu precisava falar para vocês. Para a produção de alimentos também, claro, né, pessoal? Se elas garantem reciclagem de nutrientes, elas são importantes por isso, mas também são importantes porque são produtores, produzem matéria orgânica, ok. Mas, gente, não se esqueçam que existem as bactérias fermentadoras. As bactérias fermentadoras, que realizam, portanto, fermentação, elas são importantes na fabricação aí, ó, de laticínios, se lembram? Então, tem a sua importância aí para nossa produção, para alimentos que nós consumimos, coalhadas, iogurtes, queijos. E por fim, muitas delas aí são importantes na biotecnologia para a utilização de diversas aplicações biotecnológicas. A insulina, que é aí dada a indivíduos que estão diabéticos, né, que tem diabetes tipo 1, essa insulina é produzida por bactérias. Foi introduzido um gene para a produção de insulina em bactérias, né? Técnica do DNA recombinante. Então, as bactérias, elas passam a produzir essa insulina humana e é, então, utilizada para utilização exógena dos indivíduos que precisam utilizar esse hormônio, ok? Então, saibam dessas aplicações biotecnológicas e aplicar esses conceitos nas questões. Vocês terão textos de apoio aí, atenção, lembrem-se das características de bactérias e fica tudo certo. A reprodução pode ser por bipartição ou por conjugação bacteriana. A bipartição é esse tipo de reprodução aqui, né? Temos uma bactéria, ocorre divisão do seu material genético, posteriormente ocorre crescimento de uma nova membrana e parede celular e divisão de uma bactéria em duas. E aqui a gente vê a conjugação bacteriana, em que a transferência de genes do plasmídio de uma célula doadora para uma célula receptora, tá? Essa é a conjugação bacteriana que é permitida por conta da presença desse pile que liga as duas células que estão, então, em conjugação. A partir da conjugação, lembra que eu falei que nos plasmídios tem genes de resistência? Então, esses genes de resistência que aparecem aí e que são selecionados, eles podem ser transferidos através desse tipo de reprodução. E já que estamos falando de resistência, né? Bom, pessoal, sobre mecanismos de ação de alguns antibióticos. Antibióticos são utilizados contra bactérias, tá? Antifúngicos contra fungos, antivirais contra vírus. Antibióticos são utilizados em infecções aí contra bactérias e eles podem apresentar variados mecanismos de ação. Quais são aí os principais, né? São aqueles que interferem aí no metabolismo, se inibem o metabolismo da bactéria, acabam inibindo toda a sua rede de reações, causando a morte dessa bactéria. Pode ocorrer, então, também que um antibiótico perturbe a membrana plasmática. Se essa membrana plasmática deixa de ser funcional, a gente sabe que a membrana apresenta permeabilidade seletiva, isso é importantíssimo, a bactéria deixa de ser funcional e morre. Pode haver inibição da parede celular. A parede celular é importantíssima para a proteção dessa bactéria, da resistência a ela. Não é produzida? Bactéria morre.
Inibição da síntese de ácido nucleico. Se o ácido nucleico não é produzido, como é que essa bactéria ela se reproduz? Como é que ela se multiplica? Não ocorre multiplicação. E outro mecanismo de ação de antibióticos é a inibição da síntese proteica. Por quê? Porque alguns antibióticos, como a tetraciclina, acabam influenciando aí no funcionamento dos ribossomos das bactérias. Ribossomos das bactérias são diferentes dos ribossomos das células eucarióticas. Por isso que esse antibiótico consegue atuar somente nas bactérias. Se os ribossomos ficam defeituosos, não acontece síntese de proteínas. Sem proteínas, essa célula morre e a gente tem um controle aí da infecção bacteriana. E como é que acontece a resistência a antibióticos, então? Pessoal, a resistência a antibióticos, ela acontece se os antibióticos são tomados aí sem controle, sem orientação médica, de qualquer jeito e muito. Por quê, gente? Porque os antibióticos, eles podem acabar selecionando bactérias que são naturalmente resistentes a ele ou a dose utilizada, tá? Lembrem-se, há variedade genética dentro de uma população. Uma população é formada por indivíduos da mesma espécie, mas esses indivíduos da mesma espécie apresentam variabilidade gênica, né? Apresentam diversidade, biodiversidade. Então, gente, naturalmente existem aqueles organismos, aquelas bactérias aqui no caso, que são resistentes a um determinado antibiótico. Quando eu utilizo, então, esse antibiótico, o que acontece com a maior parte da população? A maior parte da população morre, porque é sensível a esse remédio, a esse medicamento. Mas as bactérias resistentes, elas são selecionadas. Lembrem aí da seleção natural. As bactérias naturalmente resistentes são selecionadas e o que acontece se elas não morrem? Elas se reproduzem, elas se multiplicam, elas transferem esse gene da resistência para os seus descendentes que começam a aumentar em número na população. E aí, então, olha, vamos mudar a dose do antibiótico? Vamos. Mudou aí uma dose aí do antibiótico numa outra infecção, o que acontece? De novo, maior parte das bactérias aí morrem. Entretanto, aquelas que são naturalmente resistentes, que ocorrem naturalmente na população por conta da variabilidade, elas sobrevivem, se reproduzem e aumentam. E pode chegar um ponto em que há muita quantidade que nenhum antibiótico, nenhuma dose mais pode fazer efeito. E aí a gente tem o surgimento das superbactérias. Lembram? Tem muita muita questão aí de vestibular que fala das bactérias super resistentes. E é assim que se dá esse processo de seleção de bactérias resistentes, do aumento delas aí em número numa população e perda do controle de tratamento de uma infecção. Isso que eu falei agora está relacionado com evolução, né? A gente está falando de seleção, estamos falando de resistência, de adaptação aí. E, pessoal, a gente pode finalizar, então, a nossa parte aí, a nossa revisão de Biologia para a Unesp 2021, falando desses aspectos aqui de evidências evolutivas. Olhem o que eu trouxe para vocês para a gente tratar. Termos importantes e conceitos importantes para a evolução aí, para as evidências evolutivas. Homologia e analogia. Pessoal, homologia acontece aí entre estruturas que apresentam mesma origem embrionária. Apresentou mesma origem? Órgãos homólogos. Bom, esses órgãos homólogos, eles podem ou não exercer a mesma função, tá? Existem os órgãos homólogos que exercem a mesma função e os órgãos homólogos que não exercem a mesma função. Quando a gente fala de analogia, nós estamos falando de estruturas que possuem, que apresentam mesma função, só que origens embrionárias distintas, ok? Essas estruturas com origens distintas, mas que possuem mesma função, são chamadas de estruturas ou órgãos análogos. Fechou? Conceito mega importante para a prova da Unesp. Pessoal, a homologia pode ser utilizada
para definição de graus de parentesco, para construção de filogenias. A analogia não. Por quê? Porque não temos mesma origem embrionária. Então, os grupos mais aparentados, eles tendem a apresentar estruturas homólogas, enquanto grupos mais distantes evolutivamente, que apresentam estruturas com a mesma função, essas estruturas possuem a mesma função não porque são homólogas, mas porque são estruturas análogas, tá? Então, órgãos homólogos são utilizados na definição de graus de parentesco entre indivíduos. Órgãos análogos não são. Bom, a homologia ocorre para estruturas, então, que apresentam a mesma origem. Mas por que pode acontecer de estruturas homólogas não apresentarem a mesma função? Pessoal, por conta das adaptações que vão acontecendo diante de pressões seletivas do meio que são distintas, tá? Olhem aqui para essa figura. Nessa figura a gente tem representado aqui os membros anteriores de alguns animais mamíferos, ok? Nós temos os membros anteriores do ser humano, do cachorro, da ave, da baleia. As coresinhas estão mostrando aqui, ó, que essas estruturas têm exatamente a mesma origem. Mas esses membros apresentam a mesma função? Não. No ser humano e no cachorro permitem aí o caminhar, né? Na ave permitem um voo. Nas baleias permitem o nado. Por que é que esses órgãos com mesma origem, eles apresentam variação na função que apresentam? Por conta disso daqui, ó, desse aspecto evolutivo. Eles não desempenham a mesma função como resultado de divergência adaptativa que ocorre em função da irradiação adaptativa. A irradiação adaptativa é esse deslocamento aí dos indivíduos de um mesmo grupo para locais, para ambientes diferentes. Se esses indivíduos começam a ocupar ambientes distintos, eles sofrem pressões seletivas distintas. E aí o que vai acontecendo? Seleção de determinadas características que vão aí acontecendo e ao longo do tempo ocorre que essas estruturas homólogas apresentam funções bastante diferentes, tá? Então, órgãos homólogos com funções distintas ocorrem por conta da divergência adaptativa, divergiu por conta da irradiação adaptativa desses indivíduos. E por que os órgãos homólogos ocorrem? Os órgãos homólogos ocorrem como resultado da convergência adaptativa. Gente, convergência adaptativa convergiu. Vamos ter a mesma função? Por que órgãos diferentes, com diferentes origens, acabam tendo a mesma função? Porque os indivíduos acabam sofrendo pressões seletivas semelhantes, tá? Se eles estão em um determinado ambiente, em ambientes parecidos, esse ambiente vai selecionando características que vão fazendo com que essas estruturas sejam cada vez mais parecidas e acabam tendo a mesma função, ok? Então, olha, as estruturas análogas são resultantes da convergência adaptativa e essas estruturas elas evoluem independentemente em dois ou mais grupos em função da adaptação a uma condição semelhante. Os processos de seleção natural são semelhantes e acontecem independentemente entre os grupos. Exemplo, olha aqui o tubarão e o golfinho. O tubarão é um peixe cartilaginoso, o golfinho é um mamífero. Olhem para eles, a gente vê formato hidrodinâmico, presença de nadadeiras, ok? Então a gente olha e fala assim, ó, o nado tá ok aí, eles apresentam estruturas análogas. Como isso é possível? Porque eles vivem em um ambiente muito semelhante. As pressões seletivas foram selecionando as características que tornaram aí, permitindo o surgimento dessas estruturas análogas. Mas essas nadadeiras são homólogas? Não, não apresentam a mesma origem embrionária. Ok? Conceitos, então, fundamentais, tá? Tratamos com bastante calma, é uma parte aqui mais rápida, mas, gente, importantíssima. Importantíssima para a vida, importantíssima para a prova da Unesp.
Pessoal, essa foi a nossa revisão de véspera para a Unesp 2021. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado, que eu tenha trazido aí importantíssimas informações para vocês nessa reta finalíssima, tá? Eu tô aqui desejando uma ótima prova para vocês todos. Contem comigo e contem como se saíram, ok? Deixo aqui o meu muito obrigado, minhas redes sociais, porque eu quero saber o resultado de vocês na prova. E pessoal, contem comigo, fiquem com a próxima revisão. Um beijo, tchau!